Boa tarde. Vamos começar? Todos acomodados, bem alimentados pós-almoço. Queria me apresentar. Eu sou a Thaís Nascimento, eu sou coordenadora de programas do GIF. Eu sou a pessoa responsável pela agenda de equidade racial na casa. E é isso. Eu queria começar apresentando esse painel, Concentração de Poder nas Big Techs e os riscos à democracia e aos direitos humanos. Essa mesa é oriunda do edital proposto pelo GIF e que foi idealizada pela agência pública e pela Luminate. Para isso, eu gostaria de convidar a Natália Viana. A Natália é diretora executiva da agência pública, a maior organização de jornalismo investigativo sem fins lucrativos do Brasil e que tem se especializado em investigar o poder das Big Techs e o impacto na sociedade brasileira. Antes de chamar a Natália, eu gostaria de dar alguns recados. Então, após essa sessão, será servido um coffee break aqui no terraço e nós teremos 30 minutos de pausa. Recados dados. Seja bem-vinda, Natália Viana. Boa tarde. Bem alimentados? Eu vou chamar os participantes um a um para vocês conhecerem eles enquanto eles fazem a gloriosa passagem aqui para o nosso palco. Começo com a Joana Quaitel, que é vice-presidente para a América Latina, Programas Globais e Iniciativas Estratégicas da Luminate, que é uma fundação global que apoia organizações da sociedade civil, projetos e iniciativas destinadas a garantir que a tecnologia esteja a serviço, não contra a democracia, os direitos humanos e a justiça social. Bem-vinda. Agora eu vou chamar o Luan Cruz, que é coordenador de Telecomunicações e Direitos Digitais do IDEC, que é o Instituto de Defesa dos Consumidores, e uma associação de consumidores e uma organização que há quase 37 anos se dedica a defender e representar as pessoas que sofrem com os abusos de poder de grandes empresas e de governos. Bem-vindo, Luan. Rodrigo Carreiro é co-diretor executivo do Alafia Lab, que trabalha para transformar as tecnologias digitais para construir oportunidades para um mundo mais justo. Ele é também doutor em Comunicação e Cultura Contemporânea pela UFBA, mestre pela mesma instituição, especialista em jornalismo e convergência midiática. Bem-vindo, Rodrigo. E para fechar esse painel muito brilhante, temos aqui Nina da Hora, que é fundadora do Instituto da Hora e pesquisa como mitigar o racismo algoritmo por meio da intersecção entre justiça e inteligência artificial. Foi contemplada com a Ford Foundation Global Fellowship 2024 e com o prêmio Sábia da Universidade de Cambridge e é listada como uma das 100 pessoas mais influentes em ética na inteligência artificial. Bem-vinda, Nina. Obrigada por estarem aqui para discutir esse tema que nós já vimos, que perpassa o Congresso, o que só demonstra que o Congresso está alinhado com os grandes desafios, né? Nós tivemos aí a Abigail Disney citando os Broligarchs, né? Logo na sua fala inicial. Nós tivemos no segundo painel também menções, né? A questão das Big Tech. E eu queria abrir essa conversa falando que a gente está aqui para aprofundar um pouco o debate sobre o poder das Big Tech. Mas, para começar, só deixando claro que todos nós gostamos de tecnologia, usamos tecnologia. A tecnologia já faz parte não só da nossa vida, como das nossas interações, dos nossos amores, dos nossos afetos, da construção econômica e da construção até de identidade nossas. Então, queria já primeiro afastar essa ideia de que nós somos contra as tecnologias. Amamos as tecnologias. A segunda coisa é que nós estamos vivendo num momento crucial
para discutir a tecnologia, como já foi também tratado aqui no primeiro e no segundo painel. É um momento crucial, porque nós estamos vendo o rápido avanço da inteligência artificial e a adoção muito rápida da inteligência artificial. O Brasil é um país que adota tecnologias muito rapidamente, é um país muito inovador, sem termos uma discussão mais aprofundada de que regras vão gerir essa nova tecnologia. E lembrando que a inteligência artificial, ela já traz, né, mas ela vai trazer muito mais desafios para o mundo do trabalho, mas também outros mundos pessoais, mundos da criação, o mundo da geopolítica, o mundo da saúde, o mundo da educação. Então, assim, esse tema perpassa também o advocacy, o tema de todos os membros do GIF que estão aqui e os que estão aqui assistindo. Finalmente, o debate que a gente vai ter aqui é um debate que procura afastar a polarização. A gente tem que pensar em como superar a polarização em relação às tecnologias e ter um debate franco, honesto, que construa pontes e que construa futuros possíveis, pensando qual é a tecnologia que nós queremos para o Brasil e qual é o papel da filantropia na construção dessa tecnologia. É sobre isso que a gente vai conversar hoje e eu vou começar. A gente tentou ter várias soluções tecnológicas para a mesa, mas deu tudo errado. Então, nós vamos começar com uma tecnologia ancestral, que é o famoso levantar a mão. Eu vou pedir para vocês levantarem a mão. Por favor, levantem a mão. Quem vê o impacto da tecnologia digital na sua vida como positivo? Muito bem. Levantem a mão quem vê o impacto das tecnologias na sua vida pessoal como negativo. Já teve muita gente que levantou as duas vezes, né? Muito bem, gente. E aí a gente fica um pouco sem saber para onde ir. Mas nós vamos chegar lá. Vamos chegar para onde nós vamos. Eu vou pedir para os nossos companheiros aqui da mesa uma reflexão em duas partes, para começar. O primeiro é quais são os danos e efeitos que a tecnologia tem na sociedade com os temas que vocês trabalham no dia a dia, desde as suas organizações. E depois eu queria que vocês sonhassem um pouco, nos ajudassem um pouquinho a sonhar. Qual que seriam as tecnologias de sonho, as tecnologias de uso diário, as redes sociais, como é que elas seriam? Como é que a gente poderia ter tecnologias que melhoram a sociedade? E eu vou começar com o Rodrigo. Olá, gente. Tá ligado? Olá, gente. Primeiramente, agradeço o convite, Natália, todos da mesa. Estão ouvindo? Olá, pronto, agora. Então, repetindo o agradecimento à Natália pela essa condução da mesa, aos colegas que estão aqui, também para a gente do Alafia Lab, que é uma instituição de pesquisa da Bahia. É muito importante também estar nesses espaços de compartilhamento de conhecimento e de ideias. E a resposta a que a Natália perguntou, é interessante que a gente vê, tem as tecnologias digitais, elas são relativamente recentes na história, né? E elas têm um impacto, profundo impacto em todas as áreas econômicas, sociais, políticas que a gente conhece. Então, essas transformações sociais, políticas, econômicas atingem a todos, em maior e menor grau, mas cada vez mais atingem a todos. E o que a gente pode observar é que esse impacto responde a uma curva que vai de um otimismo a um pessimismo, né? Então, o início da exploração das redes digitais, a gente acompanhou um otimismo tremendo com relação às possibilidades de romper barreiras, possibilidades de melhoria de qualidade de vida e tudo que a gente pode imaginar. Isso vem acompanhado de muitos investimentos, muito envolvimento, governos, sociedade civil, empresas, todo mundo voltado a uma parte mais otimista, digamos assim, o que fomenta muito a criatividade. De novo, repetindo o que a Natália falou com relação ao nosso poder de uso, que a gente acha interessante, a gente usa as tecnologias, são importantes para a gente em diversos aspectos, né?
É difícil imaginar alguém hoje que não use as tecnologias de alguma maneira, embora tenhamos problemas de exclusão digital também. Mas essa curva de impacto, ela chega a um momento, que é o momento que nós estamos vivendo já há algum tempo, de concentração de poder econômico nas mãos de poucas empresas, né? E essas empresas, elas, obviamente, têm as suas lógicas empresariais, que devemos respeitar, porque, enfim, estão no mercado, mas elas atuam diretamente na formação da opinião pública, né? E isso é importante destacar, porque não são apenas empresas que estão ganhando dinheiro vendendo anúncios, né? São empresas que estão ganhando dinheiro vendendo anúncios e estão interferindo, de alguma maneira, no debate público, na formação de opinião pública das pessoas, né? E isso eu acho que é uma questão que devemos enfrentar de frente. Eu acho que essa mesa é importante para isso, né? E com relação ao que seria o ideal, né? A primeira coisa é que as plataformas precisam ser mais transparentes, né? Há vários movimentos, principalmente na Europa, de imposição de regulação para mais transparência para as plataformas, que ainda é pouco, né? Aqui no Brasil a gente engatinha ainda nessa discussão sobre regulação, etc. Mas acho que um cenário possível, inicialmente, deve seguir essa lógica de transparência e regulação. Afinal, qualquer setor da economia no mundo é regulado, né? E as plataformas também deveriam entrar nessa jogada, né? Então, acho que começaria com transparência, abertura de dados para discussão da sociedade civil e da academia também, que é um ponto muito importante, que vem sendo cada vez mais raro de acontecer. Já tivemos um período em que existia mais abertura de dados, né? E isso diminuiu bastante nos últimos anos. Eu acho que é um bom começo, Natália. Sou eu? Bom, gente, boa tarde. Obrigada pelo convite, depois de alguns anos aí de tentativa de datas. Então, estou feliz de estar aqui com vocês. Eu acho que o tema do evento em si é muito importante, não só pelo momento que nós estamos vivendo, mas por tudo que nós estamos deixando de debater, porque nós estamos sendo muito influenciados a tentar uma disputa de narrativa, né, que, ao meu ver, 50% deveria ser essa disputa de narrativas e os outros 50% deveria ser imaginando, né, um mundo ideal com as tecnologias e inteligência artificial. Então, acho que, do ponto de vista negativo, eu me junto ao Rodrigo e complemento com a questão da lógica do extrativismo de dados, né? Se normalizou você olhar para desenvolvimento de inteligência artificial e desenvolvimento de qualquer outra tecnologia de uma perspectiva de que você precisa sempre extrativizar os dados e aproveitar das pessoas, né, sem necessariamente perceber e olhar e ter a intencionalidade de conseguir fazer uma devolutiva que seja mais próxima da realidade daquelas pessoas. Então, eu estou olhando todo mundo aqui como número, ou como 0 e 1, ou como x, y, z, ou como um dado. Eu não estou olhando ninguém aqui dentro da proximidade e respeitando os contextos das pessoas. Então, acho que tem essa lógica que, para mim, é a perspectiva negativa principal quando a gente fala de Big Tech e, de certa forma, de inteligência artificial, que é você não conseguir pensar tecnologia sem estar desenvolvendo esse pensamento do extrativismo digital, extrativismo de dados. Da perspectiva positiva, né, eu vejo dentro do tema de acessibilidade, eu acho que todas as questões de transparência e regulação que já foram colocadas aqui, existem contextos que quem não tem nenhum tipo de deficiência não vai conseguir alcançar e compreender se não participar desse debate, né? Então, eu coloco, por exemplo, pessoas com deficiência visual. O avanço que teve na inclusão dessas pessoas em participação de eventos, participação de aulas nas universidades, participação de aulas nas escolas, só foram permitidas por conta dessas ferramentas. Sendo que tem uma área que não é a área de inteligência artificial, que é a área de interação humano-computador, né? Foi a minha primeira área de formação na faculdade. É uma área que ela está entre design e computação, que sempre foi a área da computação preocupada, né, em desenvolver ferramentas lógicas e, principalmente, softwares pensados para as pessoas com deficiência. E aí você tem ali o desenvolvimento da inteligência artificial chegando muito depois e fazendo parecer que
toda a área de acessibilidade, ela depende somente de inteligência artificial. Então, eu vejo com um olhar positivo a gente continuar mantendo a área de interação humano-computador ligada a essa perspectiva de desenvolver tecnologias de acessibilidade sem necessariamente estar usando inteligência artificial. Então, acho que o ponto positivo aí é não usar a inteligência artificial para tudo. E aí tem esse exemplo de acessibilidade, que é um exemplo que eu gosto de trazer, até para as pessoas terem dimensão que a computação não se resume à inteligência artificial. Oi, pessoal. Boa tarde. Obrigado pela pergunta e pela apresentação, Natália. Pensando nesses dois eixos que você fala, né, que você perguntou, um primeiro sobre efeitos e danos que a gente vê no dia a dia. Aqui no IDEC, a gente é uma organização de defesa do consumidor. E na medida em que tudo se digitalizou, todos os problemas dos consumidores também viraram problemas digitais. Então, se você fala, por exemplo, de publicidade digital, que a gente mais sofre hoje em dia são com os golpes e anúncios em redes sociais, que depois desembocam, enfim, nos problemas de outras tecnologias, como o Pix, que é tão fácil de ser feito. Então, assim, tem esse dano que é o dano no bolso do consumidor, que é muito ruim. Por exemplo, golpes de Pix no Brasil, hoje em dia, por ano, está na casa dos bilhões de reais que são perdidos. Então, acho que esse é um dano bem concreto, um dano no bolso do cidadão. Mas, pensando em outros efeitos, a partir dessa digitalização, a gente vê, por exemplo, digitalização da saúde, em que a gente tem pessoas que têm diagnósticos errados, pessoas que têm seu seguro de saúde negados, enfim, tudo isso por causa dos meios automatizados de inteligência artificial, que tem uma série de vieses. Se a gente fala, por exemplo, de mobilidade, e aí eu falo, por exemplo, no metrô ou nos ônibus, que agora todo lugar tem câmera de reconhecimento facial. E a câmera de reconhecimento facial que, enfim, quando ela acerta, é muito ruim, porque ela sabe onde todo mundo está indo, e quando ela erra, ela também é ruim, porque ela erra especificamente em alguns corpos específicos. Então, os efeitos que a gente vê vão se desdobrando em vários eixos, né? E aqui eu vi que o Tarcísio está aqui. O Tarcísio ele tem a linha do tempo do racismo algorítmico. E para a gente é muito interessante ter essa linha do tempo, que não é uma coisa que vai acontecer, os efeitos da nossa inteligência artificial que vão chegar. Não, ela já está acontecendo, e não é acontecendo de agora. Assim, não acho que há uns 10 anos isso já vem acontecendo, e vem acontecendo majoritariamente com um tipo específico de consumidor, né? Quando a gente fala na gramática do consumidor, a gente fala do hipervulnerável. E o hipervulnerável no Brasil, a gente sabe quem é. É o pobre, é o preto, é a pessoa que não tem habilidade digital, é a pessoa com deficiência. Então, os efeitos danosos são os mais variados possíveis e nas mais variadas áreas. Saúde, publicidade, serviços financeiros, mobilidade. Enfim, se a gente for falar, por exemplo, de crianças e adolescentes, alimentação, com, enfim, séries de propagandas de ultraprocessados em redes sociais, vapes, enfim. Então, assim, os efeitos são muitos no bolso, na saúde, na mente das pessoas. Eu imagino aqui que quase ninguém não consegue ficar sem olhar para o celular durante uma hora. E esse é um grande problema. E aí eu vou pensar, e aí falando agora um pouco que tipo de tecnologia a gente sonha, né? Eu sonho com um tipo de tecnologia que não queira acabar com a nossa atenção, sugar os nossos dados, extrair todo centímetro e segundo das nossas vidas, dos nossos corpos. E parece meio difícil imaginar uma vida sem, sei lá, os aplicativos da Meta, Google, YouTube, o próprio Zoom, mas existem tecnologias alternativas, e tecnologias que foram feitas no Brasil, e que a gente deveria dar mais atenção e impulsionar esse tipo de tecnologia que respeite os nossos direitos, que promova o bem-estar e que faça tudo aquilo que a gente gosta das redes sociais, que é de se comunicar, de se expressar, de se conectar, mas de um jeito em que a gente não tenha que, enfim, para usufruir isso, a gente tem que dar muito mais do que a gente deveria ter que dar para essas grandes plataformas que, enfim, dominam o nosso dia a dia e querem dominar todos os aspectos das nossas vidas, concentrando riqueza, poder, cada vez mais. Obrigada. Oi, boa tarde, obrigada pela pergunta. Obrigada a todos que toparam estar aqui no painel. Eu venho tentando achar metáforas que nos ajudem a explicar este tema que às vezes parece complexo. E uma que pode funcionar é a ideia de ver, a gente sabe que a tecnologia tem uma enorme potencialidade. Você falou, a gente se comunica, a gente gosta,
ela é uma grande aliada, ela pode ser uma grande aliada para resolver problemas da saúde pública, do trânsito, da segurança, muitos. Ela é como se fosse o gênio da lâmpada. Então, a gente pode pedir desejos e ela tem a potencialidade de executar nossos desejos. O que está acontecendo, uma forma de descrever o que eu sinto que está acontecendo em 2025, é que o gênio saiu da lâmpada. E em vez de ele estar executando os nossos desejos, ele está moldando o que a gente quer. Então, o gênio hoje está na nossa mesa e não deixa a gente ter uma conversa com a família. Ele está na sala e decide o que a gente vai ver na TV. Ele está na escola, tirando a atenção das crianças. Mas ele também está espalhando discurso de ódio. Ele está tornando nossos adolescentes muito mais intolerantes com a diversidade. Em um país extremadamente violento, está promovendo a violência contra mulheres, pessoas negras, pessoas LGBT, e está gerando uma enorme desconfiança nas instituições. Não por nada a gente está vivendo uma crise democrática em muitos países. Ele está descontrolado. O gênio saiu da lâmpada e ele está descontrolado. Meu sonho é colocar o gênio de volta na lâmpada. Eu tenho outros sonhos, assim, que todos possamos ter uma lâmpada, que a gente possa pedir mais que 3 desejos. Mas, basicamente, que a sociedade decida qual é o papel da tecnologia na nossa vida. E não que a tecnologia domine nossa vida. Esse é o sonho. E eu sei que a gente teve o painel da manhã, a gente está num momento muito difícil, eu sei, mas não sou pessimista. Vou falar por quê. Porque a gente acaba de ver a proibição dos celulares nas escolas acontecendo em muitos lugares do mundo. Uma coisa que 6 meses atrás parecia impensável, aconteceu. E a gente viu que não é uma agenda de direita ou de esquerda. É uma agenda que defende a saúde mental das nossas crianças. Então, eu penso que, apesar de ser um momento muito difícil, apesar de que o gênio está descontrolado, a gente tem uma consciência maior do problema que a gente tem que enfrentar. E esse é o primeiro passo para a gente começar a enfrentá-lo. Muito bom. Ou seja, né, várias questões aqui de danos, eu acho que dá para deixar claro que os efeitos são muito grandes e é em todos os aspectos mesmo, da sociedade, também da sociedade civil. Mas eu queria um pouco dar uma cara para esses danos, porque eu acho que um pouco quando a gente discute tecnologia, a gente pensa numa coisa muito etérea, muito, enfim, não tem ninguém tomando decisões. E a verdade é que nós estamos lidando com um oligopólio, uma quantidade muito pequena de empresas e de determinados executivos dessas empresas que estão tomando decisões que estão afetando todos nós. Então, a minha próxima pergunta eu vou fazer para a Ruana e para o Luan só, tá bom, gente? Mas é o seguinte, vocês podem explicar como é que as Big Tech, ou que o poder das Big Tech, que o poder do discurso todo mediado pelas Big Tech impacta no aumento da concentração da riqueza, que é o tema do GIF hoje? Obrigada. Eu acho que a gente pode começar por definir que concentração de poder é ruim. E eu penso que a gente sabe, por exemplo, na Constituição a gente tem um sistema de freios e contrapesos para controlar o poder, para que o poder executivo seja controlado pelo legislativo, etc, etc. E aí a gente viu na posse do Trump os 5 donos das grandes empresas de tecnologia aderindo a uma agenda que a gente sabe que está cerceando direitos. Então, quão fácil foi você controlar o debate público quando você só precisa negociar com 5. 5 é a palma de uma mão. Por isso a concentração é ruim, porque é muito mais fácil você controlar o debate público quando são poucas. E a gente não tem poucas empresas porque é um fator da natureza. Tinha no Brasil, tinha alternativas. É uma estratégia de você ir comprando e cerceando os potenciais concorrentes. Tem uma pesquisa, uma organização que se chama SOMO, da Holanda, que mostra que essas empresas, as Big Tech,
compram uma empresa concorrente menor cada 11 dias. Então, nos últimos 5 anos, eles compraram uma dessas empresas cada 11 dias. E 2/3 dessas empresas saem do ar. Então, tem uma iniciativa que pode ser concorrente, eu compro e desapareço com ela. E aí eu vou concentrando. E o que a concentração está gerando? E é, em parte, o gênio fora da lâmpada. Ele está polarizando a conversa, não? Por quê? Porque essas empresas precisam que a gente fique mais tempo online. Como que eles conseguem? Com esses discursos inflamados. Então, a gente tem discursos mais polarizados e também os discursos que controlam o debate público são os de quem pode pagar para ser promovido nesses espaços. Essa concentração gera um debate muito menos plural, muito menos diverso, que não permite que um país como o Brasil esteja tendo um debate aberto sobre como resolver nossos problemas estruturais. E outra vez, isso pode mudar. Eu vi a Raíssa por aí. O artigo 19, por exemplo, fez uma boa proposta, uma organização especializada em proteção da liberdade de expressão. Então, eu estou parada no espaço da proteção da liberdade de expressão, de como a gente poderia mudar esse cenário que a gente tem hoje de concentração do discurso público e das big tech que a gente vive hoje. Eles falam de desagregar serviços. E eu vou dar um exemplo, porque é uma área nova, não? Antimonopólio, antitrust, parece muito complexo. Não é, gente. Uma ideia simples para vocês saírem com uma possível solução é você ter o perfil em uma rede, mas você decidir por outra rede que vai fazer a curadoria do que você vê. Hoje a gente cria um perfil no Facebook e o Facebook decide o que a gente vê. A gente não sabe muito bem como, grande parte por promoção e porque são avisos pagos. A gente poderia ter um sistema onde você cria seu perfil em uma e você decide quem faz a curadoria do que você vai ver. Ou você mesmo faz, e você fala, bom, eu quero cronológico para que todas as pessoas que conhecem publiquem e pronto. Isso faria que a gente pudesse decidir o que a gente está vendo e quais são as ideias que estão influenciando o nosso pensamento e o debate público. Então, a concentração gera problemas muito sérios às instituições e é um problema que podemos resolver. Temos ferramentas. Oi. Eu queria pegar um gancho do dado que a Juana falou sobre que as empresas de tecnologia compram uma outra empresa a cada 11 dias, desde 2019. Isso porque foi o recorte temporal. E esse é um grande exemplo de como funciona a lógica das empresas, não só das empresas, e dos funcionários das empresas que representam elas aqui no Brasil e em outras partes do mundo. Porque, enfim, a Soma é holandesa e os problemas que eles enfrentam lá são parecidos com o que a gente enfrenta aqui, dadas as devidas proporções de um país da América do Sul contra um país europeu. Mas essa prática predatória, essa lógica predatória, ela é uma lógica que está entranhada em toda a lógica da própria empresa. Então, não é só na aquisição que isso acontece. Isso acontece, por exemplo, no lobby do Congresso Nacional e nas agências reguladoras. Assim, eles montam uma tropa de choque na época de votação, e assim, uma tropa de choque que a sociedade civil não consegue combater ou consegue fazer frente, porque é muita gente. E são, enfim, mais de 500 deputados, e eles conseguem fazer uma ronda nos 500 gabinetes em um dia, coisa que a gente não consegue fazer, nem atuando em coalizão. E conseguem financiar jantares, espaços específicos, conversas com ministros do STF, enfim, isso é uma prática predatória, porque, enfim, você torra dinheiro para acabar com o debate público e concentrar o poder e concentrar as suas riquezas. Para além disso, tem um ponto que é essa parte do lobby, mas a prática predatória também ela acontece justamente quando as empresas se veem ameaçadas. Eu acho que um grande caso foi, prestes a ter uma votação do PL que regula as plataformas, o Google botou embaixo da busca dele um link dizendo que aquele projeto de lei era ruim, e era mau, e ia acabar com a internet. Então, você vê que quando eles se sentem acuados, eles acabam reagindo da maneira que lhes convém. Seja contratando, assim, se você fosse em Brasília, na época da votação, tinha outdoor em todo canto, dizendo que o PL ia acabar com a internet no Brasil, fale com seu deputado, enfim. Então, assim, o IDEC não consegue bancar outdoors por toda Brasília.
e nem outra organização da sociedade civil também. E a gente tem que arranjar outros meios de fazer frente a isso. E esse lobby também, eu acho que você falou um pouco sobre concentração, e ele se dá de várias maneiras. Eu acho que uma que é muito interessante quando a gente discute concentração de poder e concentração de riqueza, diz muito sobre o debate sobre concorrência e concentração, que é o caso do CAD. O CAD é o Conselho Administrativo que, enfim, toma conta desse tipo de debate no Brasil, e as leis que regem o CAD são analógicas. Então, assim, toda denúncia que o IDEC faz, eles falam, bom, mas aqui não teve lucro diretamente falando, né? Porque foi só dados. Então, a gente não pode investigar esse caso, porque a lei fala que tem que ter um certo limite de lucro, tem que ter um valor específico, e aí a gente pode investigar. E aí a gente tem que fazer isso. E aí, quando a gente fala, bom, vocês podiam dar uma analisada melhor, entender que dados têm valor, eles falam, não, mas a gente fez uma análise rigorosa e imparcial. E o que acontece? E aí tem várias mini práticas, né? Porque o que acontece? A diretora de concorrência do Google, do Facebook, hoje em dia, da Meta, vai mudando de nome, né? É uma ex-conselheira do CAD. Então, assim, são essas pequenas coisas que vão fazendo com que esse poder vai sendo concentrado, as redes de influência vão sendo concentradas, e fica muito difícil a gente ir quebrando essa lógica. E só para finalizar, para além da lógica de comprar empresas, para a lógica de fazer muito lobby e influenciar desses tomadores de decisão, tem a lógica comercial da própria empresa. E aí isso hoje se reflete muito nas empresas de inteligência artificial, que basicamente estão roubando as pessoas, roubando os artistas, roubando os nossos dados, sem autorização, e treinando seus modelos através de tudo que a gente tem feito na internet agora, o que a gente está falando, o que a gente está fazendo, todas as obras que já foram publicadas. E é muito engraçado ver como o discurso muda, né? Há 20, 30 anos atrás, tinha todo um discurso anti-pirataria das empresas, dizendo, bom, o usuário não pode piratear, não pode baixar aquele conteúdo. E hoje não. As empresas, tipo assim, a Meta, gente, começou a raspar dados e conteúdo do Pirate Bay, sabe? De fontes, inclusive, piratas. Então, assim, você vê que, dependendo da lógica do lucro, assim, dependendo do que eles querem lucro. Não importa o que precisa ser feito para lucrar mais, eles vão fazer isso. E eles vão fazer isso das piores maneiras possíveis, porque eles querem lucrar. Um exemplo bem rápido do que aconteceu, e saiu essa notícia há 2 dias, se descobriu que o Facebook e o Instagram sabia que quando garotas adolescentes postavam selfies e depois apagavam as selfies, a Meta começava a colocar conteúdos e anúncios de beleza para essas garotas. E eles sabiam disso e foram avisados, e os diretores falaram, mas é isso que dá lucro para a gente, isso não é um negócio ruim. Então, você vê que essa lógica predatória é uma lógica que concentra riqueza e precisa ser quebrada de algum jeito, seja por regulação, seja por novas práticas. Mas é isso, falei demais. Não, ele dá uma aula, né? Imagina, não está falando muito, não. Eu vou passar para o outro lado da mesa, que como a gente só tem um microfone, a gente precisa ficar disputando o microfone. Mas eu queria falar sobre regulação, com vocês aí do outro lado, mas de um tema bem específico. Todo debate regulatório de regulação de Big Techs no Brasil está sendo atravessado por algo que a Ruana já apontou, que é como o debate público é mediado por essas mesmas plataformas e elas ampliam o antagonismo, você acaba tendo uma polarização enorme. E eu acho que essa polarização ela vem muito com o discurso da censura. Toda a regulação de internet, mesmo que seja de IA, mesmo que seja de responsabilização, mesmo que seja de concorrencial, ela acaba caindo numa polarização que é o seguinte: isso é uma censura e está indo contra a liberdade de expressão. E a minha pergunta para vocês é qual que é o balanço entre a regulação das Big Tech e a liberdade de expressão e os direitos individuais dos usuários? Vai até lá. É interessante essa pergunta, Natália, porque fala-se muito da regulação do ponto de como se fosse uma grande novidade regular setores comerciais, setores econômicos, políticos, sociais, etc. Né? Os setores são regulados porque são setores que têm impactos econômicos fortes. Né?
Então, as Big Techs, por exemplo, vamos falar da desinformação, das fake news, de certa forma do discurso de ódio também. Existe uma indústria de propagação de desinformação, não só no Brasil, mas a nossa realidade é Brasil. Então, aqui no Brasil, que todo mundo acompanhou nas duas últimas eleições, e provavelmente vamos acompanhar no ano que vem, e por aí vai, essa indústria ela não é formada por pessoas que estão nos seus computadores isoladamente em casa. Essa indústria que ela se aproveita dos espaços digitais para ganhar muito dinheiro e transformar literalmente numa indústria de fabricação e circulação de desinformação. Por outro lado, as Big Techs também se aproveitam dessa indústria. Ora, essa indústria gasta muito dinheiro nas Big Techs, e as Big Techs faz parte do modelo de negócio delas vender anúncio e, mais do que vender anúncio, vender espaço, né? Vender circulação de informação. Como o Ruana falou, são os algoritmos que ditam, de certa maneira, aquilo que a gente vai acompanhar no Instagram, no Facebook, etc. Né? Então, esses espaços são comprados por propagadores de desinformação e fake news. Nas eleições, por exemplo, embora exista uma certa regulação, mas não regulação, mas existe uma certa regramento das plataformas quanto à publicidade em eleições, mas essa publicidade em eleições ela é muito gasta por essa indústria de desinformação que propaga conteúdo danoso ao debate público e, em contrapartida, ganha espaço na política. Ou seja, a política gasta dinheiro para desinformar a população, bagunça o debate público e na outra ponta do processo, as Big Techs ganham dinheiro com isso e nós, a população, ficamos no meio. Então, a regulação, eu acho curioso, porque há uma grita contra a regulação, como, na verdade, qualquer setor é regulado. Né? Então, por exemplo, se uma empresa pagar 30 segundos de anúncio na Rede Globo e ela anunciar algo que é desinformativo, mentiroso, a Rede Globo será responsabilizada por isso, porque ela aceitou colocar no ar um conteúdo que é danoso para a sociedade, que é mentiroso, que é crime, etc. Né? E as plataformas não são responsabilizadas nesse mesmo nível, e deveriam ser. É lógico que o volume de dados que circula pelas plataformas é muito maior, mas aí é um problema que não é nosso, né? É um problema que é deles, que precisam resolver. Então, essa questão de cercear a liberdade de expressão também é um debate importado americano, de uma visão distorcida da liberdade de expressão. Qualquer constituição no mundo, constituição democrática no mundo, a liberdade de expressão não é absoluta, ela existe limites, né? Esses limites já estão na lei, obviamente, mas o que acontece nas redes digitais é que o crime, o discurso de ódio, os golpes, como o Luan falou, o racismo, etc., eles se moldam àquela realidade diferente, e essa realidade digital ela é mutante e muda muito constantemente. Então, a legislação precisa acompanhar, a regulação precisa acompanhar essas mudanças e essa adaptação, porque o discurso de ódio, as fake news, elas não têm nenhuma responsabilidade com nada, então elas se adaptam da forma que for preciso para conseguir se propagar, como um vírus. Né? Então, a regulação ela atua, ela já garante a liberdade de expressão, ela não é uma regulação para cercear as pessoas de falar o que elas quiserem, mas é para regular e estabelecer um campo comum, uma sociedade democrática. Né? Eu acho, Natália, que quando a gente nos fazemos essa pergunta, tem uma questão de qual definição de liberdade de expressão nós estamos assumindo. Né? Acho que o Rodrigo colocou bem que os Estados Unidos têm uma visão de liberdade de expressão que é absoluta. Na Europa já não é vista dessa forma, é vista de uma forma mais equilibrada. E o Brasil ele fica importando as duas visões ao mesmo tempo, tanto a visão absoluta quanto a visão equilibrada. E eu acho que nós estamos investindo tempo no modo errado de ver a regulação.
Tá? Porque quando a gente assume que o nosso contexto, enquanto país, é um contexto que passa por desigualdade estrutural, né? Isso aí inclui social, violências, vigilância, e isso está no cerne na nossa fundação. Isso não aconteceu há 20 anos atrás, isso existe desde que nós somos país, né? Desde que nós nos constituímos como país. Então, quando a gente invisibiliza essa parte da história e não parte da visão da regulação por uma justiça social e racial, nós vamos ficar confusos, é o que está acontecendo. Então, nós vamos conseguir, além de todas as estratégias de lobby que tem as Big Techs, existe também uma estratégia que é um pouco mais invisível, que é eles aproveitarem que o Brasil importa os dois modelos. Se o Brasil importa os dois modelos, é óbvio que eles vão jogar um jogo de xadrez. Uma hora eles vão estar fazendo lobby com o STF, outra hora eles vão estar fazendo um lobby com os deputados. Né? E, se você for analisar bem, é a forma que opera os Estados Unidos e a Europa. A China, eu não consigo trazer para o debate, porque a China é um pouco mais complexo, porque é uma decisão de Estado, e a China tem as complexidades de como eles olham as relações sociais. Né, e as hierarquias. Mas é bom trazer esse exemplo dos Estados Unidos e da Europa, porque isso ajuda a explicar o porquê que nós estamos patinando em olhar para a liberdade de expressão como censura, olhar para a regulação como censura, na verdade, e deixar de tentar definir, caminhar com um formato e um modo de ver a liberdade de expressão e de usar a liberdade de expressão que está mais de acordo com o contexto do nosso país. E aí, pode ser mais fácil também olhar para o contexto da América Latina. Né? Então, assim, tem uma complexidade enorme entre como o Brasil se formou e o resto dos nossos colegas, dos nossos vizinhos, mas é mais fácil partir de um contexto do nosso continente do que partir de um contexto americano ou europeu. E aí, só para finalizar, tem um ponto bem interessante que tem sido, que é bem oportuno de trazer aqui. Né? O colega Ronaldo Matos está mais à frente disso na comunicação ancestral, nos projetos dele. Inclusive, acho que agora ele não está no Brasil, está no continente africano. Mas eu tive a oportunidade, no final do ano passado para cá, de fazer algumas visitas, e que não eram, infelizmente, não foram viagens de lazer ao continente, mas eram visitas para conhecer outras organizações sociais e institutos de pesquisas que estão tentando quebrar essa lógica estadunidense e europeia. E essas organizações elas estão situadas majoritariamente no continente africano. Então, a África do Sul, que muitas pessoas e muitos pesquisadores, na verdade, assumem que é mais parecido com o nosso contexto, né, racial e de debate racial, ela tem operado de uma forma a olhar a liberdade de expressão não como absoluta e nem como equilibrada. Eles colocam ali a justiça social e econômica à frente para qualquer debate de regulação que eles estão fazendo, principalmente de inteligência artificial. Então, eu acho que vale a gente olhar esses outros modelos e começar a assumir o Brasil como parte interessada de ser protagonista desse debate, não só ser um laboratório de disputa. Obrigada, viu? Vocês estão me ouvindo? Eu vou, porque aí não precisa ficar passando. Eu vou devolver para você, porque a próxima pergunta eu vou fazer para você e para a Ruana, que é o seguinte: por que o Brasil, ou seja, a gente teve as primeiras plenárias, a gente ficou entre assim, ou o Brasil é o país do futuro, ou o Brasil vai ser, né, vai ficar em segundo lugar. Por que o Brasil é um país que está bem colocado nessa discussão de regulação das Big Tech, mas também do que fazer com as Big Tech? E qual que é a potencialidade que a gente tem como Brasil? Então, começa com você, depois vai para a Ruana. Nossa, a outra pergunta era mais fácil. Bom, por mais que nós estejamos vivendo um momento complexo, assim, político, econômico, social, se olharmos para o mundo, o Brasil é conhecido por ser um país que recebe muito bem as outras pessoas, outras culturas, porque nós convivemos com culturas diferentes desde que nascemos aqui. E eu acho que quando você explora isso para o debate de inteligência artificial, que é uma área que está sendo normalizada e se desenvolvendo para absorver culturas no formato de dados e devolver isso em formato de resultados objetivos, ele com certeza vai florescer muito mais aqui do que em qualquer outro lugar. Então, quando na primeira pergunta, você trouxe uma frase que eu achei interessante, que é assim, o Brasil adota tudo que chega aqui.
né? Tem uma explicação econômica para isso, tá? Que aí eu não vou me atrever a fazer isso, mas tem uma explicação social e técnica, que aí é mais perto do que eu trabalho, que é a explicação de que aqui no Brasil nós somos uma sociedade, vamos dizer assim, somos grupos de pessoas que nós somos muito interessadas no que é diferente do nosso dia a dia. Então, assim, eu vou começar explicando dessa forma. Tudo que é muito diferente do que eu estou acostumada a ver no dia a dia, seja uma viagem, seja um livro, seja uma pessoa, seja um idioma, eu vou ter um interesse em tentar descobrir, em tentar assimilar, em tentar entender. E isso tem raízes da forma que nós fomos colonizados, porque nós fomos colonizados justamente tirando a nossa cultura, tirando o nosso poder de decisão e o nosso poder de se ver na sociedade. E aí eu posso dizer isso, porque aí tem a professora Márcia Lima está aqui, ela está balançando a cabeça que eu estou correta. Então, eu li os artigos da professora, que é uma das sociólogas que mais, né, trabalha com justiça racial, não só em pesquisa, mas também recentemente no governo. No Brasil, e quando você vai para o debate da sociologia e olha esse campo, você vê um avanço. O Brasil conseguiu avançar nessas conquistas. O Brasil conseguiu avançar em conquistas de projetos de leis que viraram leis de fato. É óbvio que a forma que isso está sendo operacionalizado não é o suficiente para a quantidade de violência que nós temos no país. Então, o país, por si só, ele consegue absorver, e ele quer absorver. Então, é muito fácil eu jogar uma novidade aqui, uma faísca, e isso florescer. Agora, do ponto de vista técnico, nas universidades, que é onde eu posso falar mais, e nos institutos de pesquisas que eu tenho a oportunidade de colaborar, nós temos uma dificuldade muito grande de conseguir manter as pessoas fazendo pesquisa no Brasil, na área de inteligência artificial e em qualquer outra área de computação, por questões de investimento. Tá? Então, nós somos conhecidos na computação, principalmente na engenharia de software, como um público que qualquer problema que você entrega, a gente vai resolver. Isso seja no corporativo, seja em instituto de pesquisa, seja em universidade. Então, nós temos esse reconhecimento de externo, né? E quando você coloca investimento ali, você faz com que essas pessoas olhem, consigam ter tempo para pensar em soluções viáveis com o algoritmo, com aquela ferramenta técnica. O que eu estou querendo dizer com isso? Tudo isso influencia para ser muito fácil operacionalizar no Brasil. Então, estou tentando trazer uma outra perspectiva, talvez mais positiva do nosso contexto, porque é muito fácil falar que as empresas e as big techs podem chegar aqui e fazer o que elas querem, porque nós somos um país que não olha o passado, aí não olha o futuro, não olha o presente, não estuda. E eu acho que essa visão é uma visão extremamente elitista. Porque a gente precisa estar conhecendo a realidade, de fato, do contexto que nós estamos assumindo e nós estamos falando. Então, as big techs operacionalizam aqui não só por questões econômicas, mas é porque nós vamos entregar. E nós vamos entregar um diferencial no formato dessas soluções. Então, eu não sei quem teve a oportunidade de ver as notícias recentes em relação a essas ferramentas de LLM, que a maioria está usando, seja ChatGPT, Gemini, ou qualquer outra em relação à pesquisa, que eles tiveram um avanço na tradução, né, em como a linguagem vai ser devolvida em português, espanhol, e o outro foi hebraico, eu acho, por conta das pessoas desses países, desses contextos que começaram a usar muito mais que os estadunidenses e do que os europeus. Então, assim, eles sabem que isso vai gerar lucro. Eles sabem que aqui nós vamos querer usar. E não é por falta de consciência ou de conhecimento, nós vamos querer usar pela curiosidade. Justamente para tentar hackear esse processo. Então, eu não poderia deixar de trazer isso na resposta, porque tem muitas pessoas fazendo isso no dia a dia. Né? E eu acho muito ingênuo a gente achar que a centralização ela só acontece só de um ponto de vista econômico. Existem outras questões que, no final das contas, essas pessoas elas precisam viver. E aí, esse viver depende do investimento. Então, é importante trazer para essa mesa, aproveitando todas as pessoas que eu sei que estão aqui, que são pessoas que podem investir, direcionar e trazer essa provocação para a filantropia, de que muitas vezes a gente está investindo, talvez, numa disputa de narrativa que poderia estar sendo olhada para construir alternativas. E aí dividir melhor esse investimento financeiro para a gente não perder essas pessoas.
Não, já chegou o microfone. É com você, querida, mas eu queria só avisar que eu vou abrir para perguntas, hein? Então vão refletindo aí perguntas excelentes. Você. Eu quase que preciso tempo para terminar de processar o que a Nina falou. Você perguntou essa discussão sobre a regulação e o Brasil, qual é o papel do Brasil, por quê? E aí a minha resposta é a partir um pouco do lugar da Luminet, e de um trabalho global que está focando nessa intersecção entre tecnologia e justiça social, e a gente vê quanto o Brasil tem o potencial de, e acho que a Nina colocou da forma certa, de trazer uma alternativa, a gente sair dessa conversação binária, onde tem poucas vozes sentadas na mesa, não? Então a gente tem um modelo ou outro modelo. Mas tem mais motivos, não é só porque a gente precisa de mais vozes, mas o Brasil é um mercado enorme, a gente adere a tudo. Eu escutei que quando o Twitter saiu do ar, o Twitter teve um problema que foi que todos os fan clubs ficaram entediantes, porque quem mobiliza esse espaço são os fãs brasileiros. Então, o Brasil passa muito tempo online, muitas horas, muitos usuários durante muitas horas. Então, a gente é um mercado relevante. A gente tem instituições. Então, a gente está conversando de fazer um debate no Congresso, de promover uma regulação com instituições democráticas. E a gente tem uma sociedade civil muito puxante, assim, ativa, que entende do tema e que está cada vez com uma voz mais alta no debate global. Então, a gente tem essas condições. E a gente sabe que a solução ela precisa de colaboração. Não vai ter regulação das plataformas em um país sozinho com um modelo. A gente precisa trabalhar com outros. E o Brasil está inserido em espaços onde essa conversa pode acontecer. Fez o esforço no G20 de levar o tema da integridade da informação e mudança climática. Pode levar o tema para os BRICS, onde teria a China, para trazer a China à conversa. E está numa conversa com a liderança do México, da Colômbia e da Espanha, que são países que já se mostraram preocupados. Então, eu acho que a resposta é: o debate precisa do Brasil. Então, eu acho que não é muito quer ou não quer, precisa, porque precisa de mais vozes, porque está concentrado em poucos modelos. E a gente tem as condições de participar da conversa. Quem tem perguntas? Levantar a mão, né? Voltar para aquele formato. Vou pegar essas três, tá? Ela, ele, e aí a gente passa aqui para quem quiser responder. Boa tarde. Boa tarde, eu sou Márcia Lima, sou professora do Departamento de Sociologia da USP e pesquisadora do Afro-Sebrap. Eu quero primeiro parabenizar a mesa, né? Eu sou fã de carteirinha mesmo, então eu sendo na primeira fila, assim, sabe? A Nina, sou fã, então estou sempre aqui, assim, né? Para ficar bem na primeira fila. E tem uma interlocução muito querida com a Nina. Mas eu participei recentemente, vou ser muito breve, que eu acho que tem uma questão muito importante nessa discussão, que a gente ainda usa o termo inclusão digital, né? Eu queria um pouco ouvi-los sobre isso. E quando a gente está falando, eu participei de uma discussão sobre inclusão digital, de inclusão produtiva de mulheres, quilombolas, indígenas, e eu vi que tem uma coisa muito central, que é o lugar do indivíduo e o lugar do produto. Então, quando você fala de uma inclusão produtiva, né, você está tratando das pessoas que produzem ou daquilo que é produzido, né? Então, eu acho que isso extrapola, não tem, acho que essa discussão me faz pensar, né, no que a gente está focando, né? É o usuário, é o produtor de conhecimento ou é aquilo que está sendo produzido, né? Se a gente lidar com esses três elementos como se eles fossem a mesma coisa, eu acho que isso... Então, o que seria, né? O que é possível quando a gente está falando desse poder, né? Do que a gente está... Para onde que a gente está olhando, né? O que é prioritário, talvez? A gente tem os usuários infantis, por exemplo, que é uma loucura o que a gente vê, mas a gente tem produtos e ideias também complicadas, né? E tem o instrumento que divulga tudo isso, né? Acho que se a gente pensar coletivamente como que as três coisas se relacionam, eu não sei, eu gostaria de ouvir vocês um pouco sobre isso. Muito obrigada, aprendi muito.
Oi, tudo bem? Eu sou o Rafael Zanata, diretor da Data Privacy Brasil, que é uma entidade de direitos digitais. Queria, claro, parabenizar o painel, também sou fã de vocês, e perguntar que contribuição ou olhar vocês trazem para uma agenda que é de infraestruturas públicas digitais, como uma alternativa para desconcentrar. No Brasil, a gente tem, por exemplo, o SEI, Sistema Eletrônico de Informação, que é um sucesso na esfera pública, né? É um grande caso de infraestrutura pública digital. A gente tem o GovBR, com os seus 1001 problemas de fraudes acontecendo esse ano, né? A gente tem o Pix, com também vários problemas, como disse o Luan, mas é fato que o Pix desconcentrou um mercado altamente concentrado de cartões de crédito e de tarifas bancárias. Vocês lembram que vocês pagavam TED, outras tarifas que eram horríveis, né? E que se apresenta agora como uma alternativa mesmo de política industrial, de economia política, né? E parece que o Brasil, tanto nas relações do G20, com a aproximação dessa agenda com a Índia, tentando fazer uma interoperabilidade entre infraestruturas públicas digitais, quanto agora numa estratégia sul-americana, né, também de fortalecimento com Chile e outros países vizinhos, está apostando nessa alternativa. Você acha que é uma alternativa puramente estatal ou cabe também a nós, da sociedade civil e das filantropias, o engajamento nesse tema? Olá, boa tarde. Eu sou o Guilherme, sou gestor de programas da Internet Society Foundation. E acho que minha pergunta vai mais na linha da professora, porque quando eu estou escutando vocês e ouço o debate, eu consigo enxergar dois níveis, né? Então, a gente está falando sobre regulação, sobre concentração de poder econômico e social, e a gente também está falando sobre 1/3 do planeta que ainda não está praticamente, né, conectado e que vai ser conectado em algum momento. E aí eu vejo que tem a questão de que existe uma demanda a partir dessas pessoas, né, que estão sendo conectadas, de usar a internet para gerar, né, benefícios, seja nos seus negócios, seja no acesso ao mercado de trabalho, seja nos processos de educação. E tem as organizações, né, de base que estão recebendo essas demandas, né, e o Estado também está recebendo essas demandas. E aí eu queria entender de vocês, quem quiser responder, como que a gente conecta essas duas coisas, né? A gente está falando de regulação, de governança, né, de concentração, e a gente está falando também dessa necessidade de aportar, né, e mediar essa conectividade, esse acesso de maneira positiva, e as organizações e o Estado que está lá na base tentando fazer isso, junto com essa complexidade, né, que está nesse nível mais acima. Então, eu tenho a dificuldade, às vezes, de conectar essas duas coisas. Não espero respostas concretas, mas eu queria ouvir de vocês como que vocês enxergam essa complexidade. Quem quiser responder, por favor. Eu vou tentar fazer, agora eu vou tentar ser mais breve, vou olhar, porque aqui o relógio não está funcionando, então eu me perco. Eu vou olhar para o meu aqui. Nenhuma tecnologia funcionou nessa rede, nessa debate. Eu vou usar uma que não está conectada à internet, que é o meu relógio, que não é um smartwatch. Então, vou tentar responder brevemente um pouco de que todo mundo falou, né? Márcia, certo? Professora, tem um conceito na literatura sobre internet, acesso à internet, que é o conceito de conectividade significativa. Que, ok, no Brasil a gente tem mais de 90% das pessoas conectadas à internet. Mas a que internet essas pessoas estão conectadas? É ao WhatsApp gratuito, ao Facebook gratuito, que concentra ainda mais riqueza, coleta dados de todo mundo. No IDEC, a gente fez uma pesquisa, alguns anos atrás, sobre o acesso à internet das classes C, D e E no Brasil. E é isso, as pessoas passam 2 semanas, em média, sem acesso à internet completa, só os aplicativos gratuitos. E que tipo de inclusão é essa, em que você só acessa o WhatsApp, o Instagram, ou o YouTube, ou o TikTok? E aí você recebe uma notícia no seu celular, e você vai abrir o site lá do G1 para conferir se é uma fake news ou não, e você não consegue, porque você não tem mais dados. Para além disso, acho que tem um outro debate da outra pergunta, sobre conectividade também em comunidades que não têm conectividade. A gente tem visto a chegada da Starlink na Amazônia brasileira, e como isso tem impactado as comunidades que recebem essa conectividade. Porque é isso, essa conectividade chega através de um serviço. Você paga e você tem um acesso à conectividade, e a gente tem chegado em comunidades quilombolas, indígenas, que a gente viu o que aconteceu com a internet
com a população urbana no Brasil e no mundo. Agora, pensar numa comunidade que tem as suas questões de defesa da cultura, defesa da sua identidade, e um serviço desse chega sem nenhum tipo de habilidade, conhecimento, treinamento, conscientização, enfim, os efeitos estão sendo relativamente até nocivos. Assim, tem a parte boa da conectividade que chega via Starlink nessas comunidades, que é o que acontece. Você consegue marcar um consultório médico, você não precisa pegar um barco para fazer algum tipo de acessar um serviço educacional, de tirar um documento, etc. Mas junto com isso vem jovens sem conseguir dormir direito, jovens que não querem mais trabalhar na roça, jovens que não querem mais participar dos rituais, consumo de pornografia. Enfim, os impactos são feitos porque você tratou a conectividade à internet como um serviço, como um produto a ser contratado e pago, e é isso, acabou. Então, a gente precisa olhar para essa visão mais holística do que é estar conectado à internet. Não só você ter acesso à internet, e às vezes por meio de um celular, que é uma conectividade muito pior do que você tem com um computador, por exemplo, um dispositivo de tela grande, sem habilidade, sem saber quais são os potenciais benefícios da internet para além das redes sociais. A internet é muito grande. A gente acha que a internet, no Brasil, muitas pessoas acham que a internet é só a Meta, é só o Instagram, é só o YouTube, sendo que tem muita coisa aí acontecendo. Então, eu acho que a gente precisa olhar para as políticas de conectividade, de inclusão, de uma maneira mais ampla do que só levar a infraestrutura, ou só levar uma antena, ou só, enfim, ofertar um serviço. E a internet é muito mais do que isso, né? Então, eu acho que a gente precisa mudar essa chavinha sobre o que é se conectar à internet. Rapidinho, para só comentar o que o Zanata falou, eu faço parte do Fórum Pix, representando a sociedade civil. Ou seja, eu estou lá com 30 bancos discutindo como melhorar o Pix. Porque é isso, o Pix é uma super tecnologia, mas eu acho que tem umas questões de governança que precisam melhorar. E aí eu acho que esse é um ponto. Não adianta ter uma tecnologia soberana, pública, brasileira, se a sociedade civil e a população brasileira não se vê representada na construção dessa tecnologia. Então, acho que tem um ponto de governança que precisa ser melhorado para além do que o Pix é. Então, assim, e a gente tem como ensinar isso para as pessoas também, para os outros países que não têm um Pix. Por exemplo, o Brasil está ajudando a Colômbia a criar o próprio Pix. Eu já tive reuniões com o Banco Central da Colômbia para mostrar para eles, no Brasil é assim, assim, se vocês quiserem fazer direito, dá para fazer assim, assim, assado. Então, eu acho que tem um ponto de governança que precisa ser melhorado nessas tecnologias que você falou. No Pix, no SEI, no CAR, no GovBR. Então, acho que esse é o salto que o Brasil precisa dar para além de ter tecnologias públicas. Tá, eu vou tentar comentar a pergunta da professora, do Guilherme e do Zanata. Eu vou dar um comentário, tá? Um tweet. Mas eu fiz algumas anotações aqui quando vocês estavam fazendo a pergunta de como relacionar esses ecossistemas, porque eu acho que tem uma dificuldade de fazer a sociedade civil, o governo e o setor privado de conversarem, né? E quando você adentra nessas discussões de infraestrutura, você vai ter comissões e conselhos formados majoritariamente por bancos e uma ou duas pessoas representando a sociedade civil. Na experiência que eu estou tendo no Conselhão até agora, e tem a Ana Carolina Lima, que também faz parte do Conselhão do Comitê de Combate às Desigualdades Raciais, eu estou no Comitê de Tecnologia. E uma das coisas que a gente tem conseguido fazer, uma foi criar, de fato, a partir de um workshop, a gente conseguiu influenciar de ter um projeto de lei que está sendo discutido, de infraestrutura e inclusão digital. Eu também tenho diversas reflexões críticas sobre o uso da palavra inclusão nesse contexto digital, porque eu acho que a gente, às vezes, superficializa demais e aí perde o debate mais estruturado que nós podemos fazer no Brasil. Mas o que a gente conseguiu fazer na comissão? De fato, tem muitas empresas nessa comissão. Então, tem eu e mais 5 pessoas divididas entre academia e sociedade civil, na parte de tecnologia. Então, nesse workshop, a gente chamou as outras organizações de sociedade civil, e é importante pontuar isso. Tem muitas organizações de sociedade civil que não participam de eventos como esse aqui, que não estão sendo financiadas pelos mesmos financiadores que estão aqui. Então, muitas vezes, a gente tem a sensação de que só tem a gente discutindo isso. E
nessa comissão, eu estou tendo a oportunidade de conversar com pessoas, representantes de imigrantes, tem uma representação dos imigrantes do Congo, e aí vale mencionar o assassinato recente que teve de uma pessoa do Congo em São Paulo, e que essas pessoas se reuniram no Conselhão para poder influenciar internamente as empresas e quem está participando, né, quem está apoiando o governo que assassinou o rapaz. Então, assim, existem espaços que são espaços estratégicos, onde você vai conseguir influenciar para esse debate acontecer. No Conselhão, a gente está conseguindo fazer isso do ponto de vista de reunir esses 3 setores para conversar. Nem sempre as conversas são com resultados positivos, mas a gente consegue influenciar pelo menos projetos de leis e influenciar principalmente agora o debate sobre a infraestrutura municipal. Então, tem todo um debate sobre a infraestrutura federal que todo mundo foca nisso. Só que, se você não tiver antenas, se você não tiver uma infraestrutura municipal para distribuir as antenas de sinal, você não vai ter internet em diversos lugares que fora da capital, de determinados estados. Então, essa influência que a gente está conseguindo fazer, ela levou mais de um ano. Então, acho que a dificuldade, colaborando com essa pergunta, é, de fato, o tempo que nós temos de dedicação a fazer isso, com o tempo que o resultado precisa chegar. E aí, de novo, muitas organizações estão trabalhando nesses ecossistemas, mas elas não estão participando desses eventos, porque muitas vezes não dá nem tempo de fazer isso. Né? Então, acho que aí, juntando com a pergunta do Guilherme e um pouco da Zanata, eu acho que tem uma oportunidade nesse momento de descentralizar o financiamento. Né? Eu acho que é ótimo nós estarmos aqui representando parte do que está sendo financiado ou que a gente está conseguindo colaborar entre a gente, mas para acontecer essa descentralização, seja no sistema financeiro, seja no debate de data center, por exemplo, o Instituto não faz o debate de data center porque nós não temos conhecimento técnico para isso. E nós não vamos criar um projeto do nada para receber financiamento. Não vamos fazer isso. Isso aí é uma regra. A gente não vai, porque a gente não vai dar conta de fazer isso tecnicamente. Mas existem organizações que estão pensando esse debate de descentralização de data centers há 2 anos, há 3 anos. Então, o Internet Lab conseguiu botar um projeto agora na rua. A Coding Rights, eu sei que está planejando colocar um projeto desse na rua. Então, a gente precisa nomear quem está fazendo isso para fazer com que esse financiamento ajude nesse debate. E, de novo, Guilherme, acho que eu conheço o trabalho da ISOC, eu acho que tem uma dificuldade de por exemplo, como é uma organização que vem de fora, né, apesar de ter o capítulo no Brasil, tem uma dificuldade de conseguir fazer com que o debate chegue na ponta. Então, eu acho que tem ali um trabalho das organizações que já estão estabelecidas nesse debate de fazer a roda girar e trazer outras pessoas para a conversa. Né? Eu acho que eu tenho aprendido isso ao longo desse período com o Instituto, apesar de toda a dificuldade de você dirigir um instituto, porque não é simplesmente acordar, fazer uma reunião e dormir. Tem todo um contexto, tem uma equipe, tem toda uma colaboração que deve ser feita. Mas eu tenho muito com os meus colegas de fellowship da Forte Foundation. Né? Então, assim, não querendo fazer um jabá aqui, mas, enfim, já fazendo. Para mim tem sido importante colaborar com lideranças, seja do Brasil, seja de outros continentes, a pensar estratégias e alternativas que fujam do óbvio. Então, por exemplo, o debate, voltando para o debate de data centers, porque eu não tenho conhecimento para o debate de centralização financeira que o Pix está fazendo. Mas de data centers, um ponto que nós discutimos assim, em relação a tecnologias verdes, no último encontro do fellowship, foi justamente a falta de crítica de que quando você traz o debate de tecnologia verde para o mainstream e vende como algo alternativo ao que a gente tem hoje, nós estamos esquecendo do quanto está sendo desmatado e o que está sendo desmatado para isso acontecer. Então, de novo, eu acho que essa descentralização precisa acontecer. Você perguntou o que a sociedade civil pode fazer. Eu acho que nós podemos descentralizar os debates e os temas e trazer novas pessoas para essa roda e sentarmos para assistir. Entendeu? Então, acho que tem o GIF já tentou 2 anos seguidos me trazer, não conseguiu com datas, não foi porque eu não queria participar, mas eu não conseguiu. Mas quando eu olhava as mesas que eles tinham montado sem mim, eu ficava muito mais feliz do que ter participado. Porque tinham outras pessoas ali para falar outras coisas, entendeu? Então, assim, eu sei que vocês adoram ouvir minha voz, mas eu estou cansada. Eu estou cansada.
Então, eu acho que é isso. A gente precisa dar espaço para as outras pessoas. E isso só acontece se a gente falar abertamente. Olha, ao invés de chamar a Nina, chama o Internet Lab para falar de data centers, porque eles têm um projeto, de fato, que está trabalhando com isso. Muito bom, obrigada. Quer falar? Não. A gente está chegando ao final. Tinha mais uma última pergunta, que era dali, que estava faltando. Última pergunta, e aí eu vou fechar com uma pergunta também, e vocês já respondem as duas junto. Não façam perguntas longas, porque a Nina está cansada. Nossa, eu até fiquei feliz de ter essa oportunidade. Boa tarde, gente. Meu nome é Diana Souza, eu sou da Wikimedia Brasil. Antes de fazer a pergunta, queria convidar vocês para participar da Wikicom Brasil, que vai acontecer em Salvador, com o tema Fortalecer Bens Públicos Digitais, nos dias 19 e 20 de julho. A coalizão de direitos na rede, do qual o Luan também faz, o IDEC faz parte, a Wikimedia Brasil faz parte, a Data Privacy faz parte, tem desenvolvido uma campanha chamada Conhecimento é Direito, para discutir justamente a proteção dos direitos autorais num contexto de raspagem de dados e reuso desses dados, mas também de assegurar aquilo que é um bem público digital, aquele dado ou conhecimento que é produzido com recurso público, né, que seja de fato um acesso público e garantido para todas as pessoas. E também, recuperando a relação com a mesa que a gente viu mais cedo, da Bianca falando sobre a nossa própria capacidade de desenvolver soluções tecnológicas no Brasil e produzir uma rede de conhecimento humano colaborativo, e a própria Wikipédia ou a Wikimedia foi considerada um bem público digital, porque é uma rede global de produção de conhecimento humano colaborativo. Então, eu queria, dado esse cenário que eu explanei, ouvir um pouco vocês falarem sobre como, nesse contexto, a gente garante a preservação de direitos e a importância da adoção e criação do Brasil, né, de assumir um protagonismo de desenvolvimento, né, da nossa capacidade de fazer acontecer. A Nina falou assim, a gente dá conta de fazer, a gente vai entregar, a gente vai deixar pronto. Assumir esse protagonismo de defender essa produção de bem público digital e construção dessas soluções tecnológicas, e o papel da sociedade civil na seleção de soluções tecnológicas que não sejam proprietárias. Porque, às vezes, também a gente está falando de ir contra as Big Techs, mas a gente se organiza nas Big Techs, a gente usa os mesmos espaços que a gente está tentando combater, a gente não recorre a essa outra rede de solução e de serviços e de possibilidades de atuação em rede que gerem esse conhecimento aberto. Nem a gente, nem o serviço público, que às vezes acaba optando por essas contratações de grandes conglomerados de informação e serviço em tecnologia, ao invés de incentivar essa rede de colaboração e recursos abertos, seja para serviços públicos, seja para educação ou qualquer outra frente. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco dessa importância das nossas escolhas, das escolhas das instituições públicas por recursos abertos, mas também sobre a importância da preservação do direito no que tange à liberdade de expressão, né? É isso. Obrigada, pessoal. Obrigada. Eu vou fechar, então, vou fazer junto com ela, que ela falou para pensar no nosso papel como sociedade civil, mas eu queria pedir para vocês, se vocês fossem dar um conselho para financiadores, para fundações, para filantropia, que conseguiu ver a questão da tecnologia como um dos maiores pepinos a serem enfrentados. Qual o conselho que vocês dariam para que a filantropia ajude o Brasil a navegar aí, atravessar esse Rubicão? Vou começar com ele, que está com o microfone na mão. Vamos lá, grande desafio. Começando pela resposta da colega ali, que toca um pouco na questão que Zanata falou, que é com relação a essas questões, tem tudo a ver com soberania nacional, né? Aí é uma escolha de um país, de uma nação, em ser soberano em uma determinada área, em detrimento de outras, e por aí vai. Então, o Brasil, como já falamos aqui, abraça as novidades digitais desde sempre, né? Desde que o Brasil existia, desculpe
usar o termo, mas existia uma grande exclusão digital no Brasil, década de 90, em que a penetração da internet era muito baixa. O Brasil já era grande usuário de Mirk, depois ICQ, MSN, Orkut, e chegamos às redes sociais que a gente conhece hoje. E o Brasil é sempre um grande mercado consumidor, mas também, por outro lado, é um mercado produtor de conhecimento a respeito desses assuntos também. O Brasil liderou durante muito tempo, ou ainda lidera, o mercado de software livre, por exemplo. O Brasil está na ponta de lança, esteve na ponta de lança em algumas legislações digitais, como a Lei Carolina Dickmann, que é uma lei inédita em muitos países, que nem existe esse tipo de lei. O Marco Civil da Internet, com forte apoio e atuação da sociedade civil. Ou seja, o Brasil tem um espaço grande e tem um histórico grande de atuação nessa área e que tem a ver, sim, com soberania, né? E talvez o principal modelo de negócio de soberania nacional e que garante e que segurou a onda, digamos assim, política do Brasil nos últimos anos, que é uma tecnologia que foi muito atacada nos últimos anos, que é a urna eletrônica, né? Que o nosso sistema eleitoral é um sistema eleitoral criado no Brasil, nosso, copiado em algumas partes do mundo, invejado em outras partes do mundo também. Então a gente tem essa capacidade de tocar em áreas muito sensíveis e liderar essas áreas sensíveis. A pesquisa de IA também, Nina não vai falar mais porque está cansada. Estou brincando. Mas também lidera algumas pesquisas na área médica, na área técnica, sobre IA, etc. Então, assim, a gente tem a capacidade, mas é uma escolha de um país também. É uma escolha de ser soberano nas áreas e não só receber aquilo que chega de fora para consumir e ser apenas um mercado consumidor. Muito bem. Vou tentar ser rápida. Meu conselho é perder o medo. A Abigail falou, a gente falou bastante hoje de manhã de perder o medo. Acho que a gente precisa perder o medo de olhar para a tecnologia, ter uma opinião, entender, falar. Tem fundações aqui no Congresso que trabalham com temas muito diversos, com infância, saúde, educação. Todos os temas são tocados pela tecnologia. Então, meu conselho é perder o medo, olhar qual é o desafio e tentar ter uma agenda para encarar o que precisa ser consertado na forma que a gente incorporou a tecnologia. Do lado da sociedade civil, o que a gente vê é que o ecossistema precisa de várias capacidades e que elas precisam ser colaborativas. Então, organizações que são boas em documentar os danos que estão se produzindo, que conseguem fazer pesquisa sobre algoritmo, organizações que sabem gerar propostas de política pública e fazer advocacy, organizações que saibam comunicar, porque é um assunto difícil de comunicar, então a gente precisa mais organizações de campanha que comuniquem bem o tema, e quando tudo isso não dá certo, a gente precisa litigar. E a gente vai ter que levar as empresas a discutir no judiciário muitos assuntos que precisam ser corrigidos. Para isso, essa agenda e esse ecossistema de organizações, ele não pode ser encarado por uma fundação, nem duas. Tem que ser um esforço coletivo. E um esforço coletivo de longo prazo. O que a Bianca falou também precisa ser repetido em relação ao tema da tecnologia. E também com respaldo para correr riscos. Haverá muitos riscos. As empresas não vão ver essa briga quietinhas. A gente tem que dar segurança às organizações para estar junto nessas discussões. Então, o convite é a olhar quanto a tecnologia toca nossas agendas e colaborar em fortalecer o ecossistema da sociedade civil que pode trabalhar nelas. Muito bem, eu vou fazer uma provocação aqui, não está no script, mas assim, lá nos Estados Unidos, volta e meia, as fundações se juntam e falam assim, não, então nós vamos juntas fazer uma grande iniciativa que vai doar tanto para esse tema, para essa causa. Por que não faz isso aqui no Brasil com tecnologia? Eu acho que eu vou pegar um pouco do que a Rona falou bem rapidamente. Para alguém que está na sociedade civil, o campo de direitos digitais e que trabalha com tecnologia, apesar de ter muitas organizações que
fazem um grande trabalho, a gente tem que ver, como eu comentei, quem está do outro lado. São as empresas mais lucrativas do mundo, por anos e anos e anos. E enfrentar as empresas mais lucrativas do mundo não é fácil. Não é fácil, assim, custa muito. Custa dinheiro, custa saúde mental, custa tempo, custa muita coisa. E isso, enfim, tem coisa que o dinheiro não compra, mas algumas ela ajuda bastante. Então, tem esse ponto de que o campo precisa de mais dinheiro, inclusive porque existe um movimento nítido no campo de que o que acontece? Se não tem dinheiro e tem organização querendo trabalhar no tema, quem é que dá esse dinheiro? As próprias empresas. Então, o que acontece? Existem muitas empresas que financiam as entidades da sociedade civil. E, obviamente, essas entidades fazem um trabalho muito bom mesmo, mas é isso, você fica preso ao seu financiador, que é justamente alguém que, no fundo, você quer combater. Então, o que a gente precisa também é que as entidades filantrópicas consigam libertar essas organizações, não só libertar essas organizações enfim, estarem presas ao financiamento do próprio campo, das próprias empresas de tecnologia, e também fomentar outras. Eu acho que a vice-governadora falou hoje cedo, né, de que eles não financiar organizações do Ceará, organizações do Nordeste. Eu falei aqui do caso da Starlink. Não tem organização no norte do Brasil, eu sou de Manaus, não tem organização no norte do Brasil que esteja olhando para isso, de fato, porque não tem financiamento. Sim. Então, mas é pouco, porque a Starlink está, tipo assim, dominando a parada. E tem vários outros problemas para além da Starlink na Amazônia. E falta o financiamento. Então, eu acho que o convite é esse. Descentralizar e financiar mais. Porque o problema é grande demais mesmo. Todo mundo sofre isso. Dá seu conselho, Nina. Bom, já falaram para dar dinheiro, né? Então, esse não vai ser o meu conselho. Eu acho que, tirando essa parte, que eu sei que, enfim, está todo mundo muito pressionado em relação a isso, mas eu acho que tem a oportunidade de colaborar mais entre as organizações que vocês financiam. Então, tem sido uma experiência muito importante para a gente colaborar com as organizações que recebem do mesmo financiador. Porque aí a gente consegue fazer com que a agenda estratégica que o financiador pensou, que está na cabeça dele, de financiamento, ela faça sentido para mais de uma região e para mais de um público. Então, acho que estreitar um pouco mais essas relações entre as organizações e financiar mais, ou financiar não, né? Aproveitar um pouco mais dos contatos que vocês têm com laboratórios de universidades e com a sociedade civil, de fazer essas apresentações e estreitar essas relações. Eu acho que, para a gente, de novo, tem sido muito interessante trabalhar com as universidades, com os laboratórios das universidades, mesmo com as questões financeiras, porque a gente consegue entregar e pensar soluções que sejam soluções estratégicas. Elas não vão ser soluções de mobilização. Tá? Então, acho que tentar olhar para isso, acho que mobilização é um ponto importante da sociedade civil, mas não tem como ficar financiando só isso, ficar financiando só a campanha, ficar financiando só a comunicação. E eu acho que hoje a gente tem esse problema no Brasil. A gente financia muito isso e financia pouco soluções que sejam de fato ali concretas e que aí sim vão entrar na disputa com essas empresas. Eu concordo que é muito difícil disputar com elas, mas não tem como disputar com elas só fazendo campanhas e comunicação. Então, eu acho que falta ali um investimento em organizações que estão desenvolvendo essas alternativas. Então, eu fiquei muito feliz quando o núcleo do MST de Tecnologia Agora conseguiu um financiamento com um financiador próximo da gente, porque a gente consegue colaborar mais com eles, porque a gente já conhecia o trabalho que eles estavam fazendo de soberania digital, de soberania nacional. Então, vale procurar essas organizações que estão investindo nisso para elas compor o campo. O campo tem quem trabalha com regulação, quem trabalha com comunicação, quem foca em advocacy e mobilização, e tem que ter quem desenvolve as tecnologias. Muito bom, obrigada, viu? Muito obrigada a todos. Muito painel, muito legal. Eu queria, só para resumir, eu acho que a gente traz 3 lições aqui dessa conversa, e eu acho que é muito importante a fala da Juanita. Nós precisamos perder o medo de discutir a tecnologia. Isso não é só o medo da filantropia de financiar. Nós, todos nós. Tem essa história de que quem é especialista em tecnologia, todos nós somos usuários e todos nós temos que palpitar e podemos palpitar. E acho que a segunda grande lição
é que o Brasil é um lugar de criação de soluções na tecnologia. Aí, minha querida companheira Nina da Hora. Vamos levar isso para casa e obrigada por estarem aqui até agora. Obrigada, gente.